Olá, Wilane Costa, boa noite, tudo bem? Como você tá? Vamos fazer aqui uma live com um tema muito bom, uma live sobre morrer da doença ou morrer do tratamento da doença. Então, garanto para vocês que vai ser uma live muito especial. Uma live onde eu vou explicar o porquê que muitas vezes o tratamento convencional mata mais do que a própria doença. Beleza? Esperar alguns minutinhos aí para o pessoal ir chegando. Olá, Rayane Paixão. Boa noite, Rayane, como você tá? Como está sua mãe, Maria? Como está sua avó? Como está sua família? Em breve eu vou passar aí para visitar vocês, viu? Olá, Elaine Cândida, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live. Olá, Gmail com Cristina Silva, é isso, né? Boa noite. Aguardando alguns minutinhos aí para o pessoal ir chegando para a nossa live, que é um tema muito especial. Então, quem for chegando, vá ficando. Ok? Porque é um tema muito especial, é um tema muito importante, ok? Olá, Dona Luzinete Santos, boa noite, seja bem-vinda. Como é que a senhora tá, hein? Olha só, pessoal, quem for chegando, fique na live, porque a live vale ouro, tá? Vamos falar de coisas muito importantes, tá? Inclusive eu vou falando com vocês e vou cortando a manga. Quem gosta de comer manga aí? Bora comer manga? Eu passei ali no Hortifruti, comprei umas mangas, e aí eu já tirei um pouco do agrotóxico delas. Porque essa manga não é orgânica, mas eu já tirei um pouco do agrotóxico dela. Boa noite, Elisete, tudo bem? Como é que a senhora tá? Quanto tempo, né, dona Elisete? Bora, pessoal, vamos comer manga. Tô cortando aqui um pedacinho de manga. E vão ficando na live, tá? Que a live vale ouro. Essa live de hoje tá pegando fogo, viu? Olha, bora, manga. Gosta de comer manga? Eu comprei a manga, cheguei e aí coloquei ela para tirar um pouco do agrotóxico. Wellington, como é que você diminui a quantidade de agrotóxico? Eu uso o Lugol a 2% para diminuir a quantidade de agrotóxico dos alimentos. Vocês sabem, né? Que os agrotóxicos são venenos que causam doenças sérias, né? Olá, Vanessa, boa noite, Vanessa, como vai? Quanto tempo, né? Como é que tá os meninos? Como é que tá a família, Vanessa? Como é que tá Gabriel e a menina? Tô aqui comendo manga e a gente já vai começar a falar sobre o tema da live, tá? Por isso que eu peço a você que você fique conosco até o final, tá? Com um tema muito bom. Um tema muito importante. Você já vai compartilhando essa live, já vai enviando essa live para seus amigos, envia essa live para os seus familiares, envia essa live para as pessoas que você ama, tá? Afinal de contas, a nossa saúde está correndo sérios riscos, tá? A nossa saúde está correndo sérios riscos, ok? Como pesquisador na área da saúde, como profissional de saúde, eu preciso alertar vocês, eu tenho que alertar vocês,
Eu não posso me calar, ok? Bora comer manga. Compartilhe essa live, envie essa live para pelo menos 20 pessoas que vocês conhecem, tá? Porque nós vamos estar falando sobre os perigos dos tratamentos convencionais, tá? Vanessa colocou, tô bem, os meninos também. Quanto tempo? Você tá bem? Tô bem sim, Vanessa. Tô bem, graças a Deus, viu? Muito bom falar com você, coisa boa. Muito bem. Pessoal, o tema da live, só para vocês lembrarem, olha só o tema da live: morrer da doença ou morrer do tratamento da doença. É um tema muito importante. É um tema que todo mundo deveria assistir. Afinal, as pessoas estão cada vez mais doentes. Não é verdade? As pessoas estão cada vez mais doentes. É impressionante. Olá, Bibiela. Boa noite, Bibiela. Seja bem-vinda, viu, à nossa live. Estou aqui esperando só alguns minutinhos para a gente começar a falar. Quando eu começar a falar, pega o papel e anota o que eu vou falar. Esse conhecimento vale ouro, ok? E aí eu estou aproveitando para comer um pouco de manga aqui. Manga. Esse conhecimento vale ouro, pessoal. Então envia para seus amigos, envia para seus familiares. É um conhecimento libertador. Cada live que a gente faz aqui, a gente vai trazendo um conhecimento que a gente tem desenvolvido depois de muito estudo. Os últimos anos estudando profundamente sobre esse assunto. Vamos lá. Let's go. Compartilhou? Já enviou essa live para seus amigos? Já enviou essa live para seus familiares? Bora lá? Vamos começar a falar do assunto? Toca no coraçãozinho aqui para o Instagram entregar a nossa live para mais pessoas, viu? Olha que tema a gente vai estar falando. Morrer da doença ou do tratamento da doença? Você conhece alguém que tem diabetes? Você conhece alguém que tem pressão alta? Você conhece alguém que tem fibromialgia? Você conhece alguém que tem câncer? Você conhece alguém que tem artrite? Você conhece alguém que tem endometriose? Você conhece alguém que tem ovário policístico? Você conhece alguém que tem artrose? Você conhece alguém que está acima do peso, obesidade? Você conhece alguém que tem problema de coração? Você conhece alguém que tem asma? Pois é. Conhece alguém que tem autismo? Depressão? É sobre isso que nós vamos falar. Ok? Bora? Vamos? Está preparado? Vou começar a falar sobre o assunto. Beleza? Quem é que deve assistir essa live? Essa live deve assistir quem quer ter saúde. Essa live deve assistir quem está cansado de tomar remédio. Essa live deve assistir quem quer tomar o controle da sua própria saúde. Essa live quem deve assistir são pessoas que querem transformar suas vidas em 2025. Ok? Essa live quem deve assistir é quem realmente está preocupado com saúde. Portanto, se você não se preocupa com a saúde, se você não liga para a saúde, essa live não é para você. Se saúde não é importante para você, essa live não é para você. Ok? Essa live é para quem quer ter saúde. Essa live é para pessoas que estão cansadas de ficar
na mesma, ok? Essa live é para pessoas que querem transformar suas vidas. Let's go? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Bora contar comigo até 15 em inglês, bora. Olá, Fátima, boa noite, Fátima. Maravilha ter você aqui. Pronto, nós vamos começar a falar sobre o tema. Vamos contar até 15 para o pessoal ir chegando. E, mais uma vez, se você ainda não compartilhou essa live, se você ainda não enviou para seus amigos, seus familiares, envie agora mesmo. Envie para os seus parentes, para os seus amigos. Eu garanto para você que essa live vai ajudar você demais. Vai ajudar você a transformar a sua saúde e a saúde da sua família. Isso mesmo, pessoal. O que você puder dar o coraçãozinho aqui na live vai ajudar o Instagram a entregar essa live para as pessoas. Então, quanto mais você der o coraçãozinho e compartilhar essa live, melhor para a gente alcançar mais pessoas. Ok? Bora. Vamos contar até 15. Vou contar até 15 em inglês para a gente começar. Boa noite, Fátima. Vamos lá. Compartilhem a live, compartilhem no status do WhatsApp, compartilhem nas redes e bora para a live. Bora. Vou contar até 20 em inglês para a gente começar. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Let's go. 20, 21. Vamos lá. Morrer da doença ou do tratamento da doença. Bora lá, pessoal. O tema dessa live ele foi escolhido porque se tem uma coisa que eu tenho visto é exatamente as pessoas doentes a cada dia que passa. O número de diabetes, o número de pessoas com diabetes, com pressão alta, com obesidade, o número de pessoas com fibromialgia, o número de pessoas com pressão alta, o número de pessoas com artrose, o número de pessoas com doenças crônicas não para de crescer. É assustador. É assustador. A quantidade de pessoas que estão desenvolvendo alergias, asma, bronquite, sinusite, asma, alopecia areata, esclerose múltipla, esclerodermia. Eu posso continuar falando aqui de diversos problemas de saúde, tá? Então, nós vivemos uma pandemia de doenças, uma pandemia de doenças crônicas, sabe? E diante dessa realidade, dessa pandemia de doenças crônicas, o tratamento convencional para essas doenças é um tratamento muito negativo, mas muito negativo. Ok? Vou dar um exemplo das doenças autoimunes. Eu vou dar alguns exemplos das doenças autoimunes para que você entenda e se você já sabe, você reforce esse conhecimento. O que são doenças autoimunes? As doenças autoimunes são aquelas patologias onde o seu corpo ataca a si mesmo. A fibromialgia é autoimune, a tiroidite de Hashimoto é autoimune, a alopecia areata, a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, a esclerodermia, a esclerose múltipla, a endometriose é autoimune, a psoríase, dermatite, a doença de Graves, a doença de Addison, a síndrome de Sjögren. Ou seja, segundo o Dr. Tom O'Brien, existem aproximadamente 159 síndromes de doenças autoimunes, tá? Inclusive a síndrome da perna inquieta. Já viu aquela pessoa que fica balançando a perninha constantemente? Esse também, segundo o Dr. Tom O'Brien, é um problema autoimune, tá? Então existem diversas doenças autoimunes e o tratamento convencional para essa doença autoimune é muito negativo, tá? O tratamento para as doenças, o tratamento convencional para as doenças crônicas é péssimo, tá? Eu estou dando o exemplo das doenças autoimunes, como fibromialgia, como lúpus, as doenças autoimunes. Mas existem outros tipos de doenças, como pressão alta. O tratamento é muito ruim. Eu vou provar para você aqui, ok?
Quando eu falo em tratamento convencional, eu estou falando naquele tratamento que você está acostumado. Quando eu falo em tratamento convencional, eu estou falando naquele tratamento que você recebe quando vai no hospital, aquele tratamento que você está acostumado. Você está entendendo? Então, é importante você ter consciência. Sempre que eu falar o tratamento convencional, a medicina convencional, eu estou falando daquilo que você está acostumado, daquilo que nós estamos acostumados, entendeu? Daquela ideia de, não, você está com uma alergia, você toma um antihistamínico, tá? Você está com um autismo, por exemplo, você toma... Aí você sabe, né, os medicamentos que estão dando para o autismo, né, para o TDAH, né, e outras condições como essas, que infelizmente não vai na causa, tá? Então é muito importante você entender, a diferença da visão convencional para a visão integrativa e funcional, ok? Então guardem esses termos. Sempre que eu falar medicina convencional, estou falando dessa visão que o médico passa para você. Está com dor de cabeça, ele passa a dipirona. Você está entendendo? Então, vamos despertar. Bora. Vamos despertar. Esse conhecimento é libertador. Tá? Morrer da doença ou morrer do tratamento da doença. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério. Porque as pessoas estão morrendo intoxicadas com a quantidade de drogas farmacêuticas que está sendo passado para elas. As pessoas estão morrendo com os efeitos colaterais das drogas farmacêuticas que muitos médicos têm passado para os seus clientes, os seus pacientes. Portanto, essa live é uma live libertadora. Meu desejo é que você comece a ficar cada vez mais livre, ou seja, cada vez mais você possa viver mais longe das drogas farmacêuticas, tá? Eu quero que vocês entendam isso. Eu quero que vocês captem a mensagem, que droga farmacêutica trata sintoma. E essas drogas farmacêuticas, elas trazem diversos efeitos colaterais, ok? E mais uma vez, eu sou um cientista, eu sou um pesquisador, ok? Então o conhecimento que eu vou trazer para vocês aqui é científico, é com base científica, ok? Então é suficiente para você transformar a sua vida, transformar a vida da sua família, transformar a vida das pessoas que você ama, ok? Então veja essa live até o final, ok? Eu oriento que você pare tudo o que você está fazendo e preste bastante atenção nesse conteúdo. Porque se você não arrumar tempo para cuidar da saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença, ok? Se você não parar para aprender a cuidar da sua saúde, você está frito, você está frita, ok? Só para vocês terem uma ideia, os erros médicos, eles estão por trás de muitas mortes no mundo inteiro. Eu estava lendo alguns artigos científicos que falam sobre o assunto, e eu vou repetir: os erros médicos estão por trás de grande quantidade de mortes em todo o mundo. Erros médicos. Vou falar outra frase aqui. Os efeitos colaterais das drogas farmacêuticas é uma das principais causas de mortes no mundo, ok? Só para você entender que aquele remédio que você fica tomando indiscriminadamente, aquele medicamento, aquela droga farmacêutica que você fica tomando à torta e à direita, vai ter um preço. Você vai pagar um preço alto, tá? Por quê? Porque você acha que foi Deus que fez as drogas farmacêuticas? Será que foi Deus que fez? Vamos pensar. Será que foi Deus que fez? Não foi. Quem fez foi o homem, ok? As drogas farmacêuticas, elas são patenteadas porque elas não existem na natureza. Você não pode patentear aquilo que existe na natureza, ok? Então, as drogas farmacêuticas, os anti-inflamatórios, os imunossupressores, eles têm diversos efeitos colaterais, os analgésicos, tá? Por que eles têm efeitos colaterais? Porque eles não são naturais, eles não são da natureza,
tá? É diferente de quando você toma uma vitamina, é diferente de quando você toma um suplemento, porque o seu corpo sabe o que fazer com um suplemento de qualidade. Agora, quando você toma uma droga farmacêutica, um ibuprofeno, uma amoxicilina, quando você fica usando essas substâncias que são muito prejudiciais para o seu corpo, você vai pagar um preço muito alto. Você vai pagar um preço muito alto. Então, se você está assistindo essa live, você é privilegiado. Assim como eu despertei um dia para começar a cuidar da saúde, você que está assistindo essa live, você que vai assistir essa live depois, você vai começar a despertar. Eu lhe pergunto, quanto custa a sua saúde? Será que você, assim como eu também, não se cansou de ir para os médicos? Será que você, assim como eu também, não se cansou de ir para os consultórios, para os postos de saúde, para os hospitais, para as clínicas e sair de lá cada vez pior? Pois é, a quantidade de pessoas que vão para os consultórios médicos e saem de lá cada vez mais pior é simplesmente assustadora. As pessoas estão cansadas de procurar ajuda, auxílio médico e porém sem resultados. E eu vou explicar para você por quê. Os médicos, quando eles entram, os estudantes de medicina, quando eles entram na faculdade de medicina, eles começam a passar por uma lavagem cerebral. E essa lavagem cerebral tem como objetivo ensinar a cada estudante a passar apenas drogas farmacêuticas para os pacientes. É por isso que muitos médicos eles não aprenderam a curar uma doença. Eles não aprenderam a tratar a causa da doença. Eles não aprenderam a investigar a causa da pressão alta, a causa da fibromialgia, a causa da endometriose, a causa do autismo, a causa do TDAH, a causa da enxaqueca, a causa da gastrite. E por eles não pesquisarem sobre esse assunto, eles acabam passando apenas drogas farmacêuticas para as pessoas quando eles se formam. E aí as consequências a gente está vendo aí. Pessoas cada vez mais doentes, pessoas cada vez mais intoxicadas, inflamadas, desnutridas e tomando um monte de droga farmacêutica. Então, meu papel aqui no Instagram, o meu papel como terapeuta, o meu papel como nutricionista, o meu papel como pesquisador, o meu papel como mentor, o meu papel como palestrante, o meu papel como alguém que tem dedicado um tempo significativo para entender as causas das doenças, o meu papel é despertar você, é alertar você, porque a sua saúde está correndo sérios riscos. Sérios riscos. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Agora à tarde eu estava conversando com uma moça que tem endometriose e os médicos já disseram para ela que ela tem que fazer uma cirurgia para retirar o endométrio. E provavelmente os médicos querem tirar uma parte do intestino, querem tirar uma parte do... Ela já tirou o útero, no caso, querem tirar uma parte dos ovários dela. E olha só como isso é sério. Olha como esse assunto é sério. Como é que você passa para uma pessoa que tem endometriose apenas cirurgia? Eu estava explicando para ela uma série de coisas que ela deveria fazer. Explicando para ela que cirurgia deve ser último caso. Último caso. Uma pessoa que tem endometriose, ela tem disbiose crônica, ela está com o intestino inflamado cronicamente. Aí como é que o médico vai lá e pede para ela e diz a ela que ela tem que fazer uma cirurgia e não diz a ela que ela tem que curar a disbiose e não diz a ela que ela tem que curar o intestino? Vocês sabiam que os chineses diziam há 5.000 anos atrás o seguinte: todas as doenças começam no intestino. Hipócrates, o pai da medicina moderna, ele dizia isso há 400 anos antes de Cristo. Todas as doenças começam no intestino. E hoje a ciência está provando o impacto de um intestino inflamado na saúde sistêmica. Ou seja, queridos, só para você entender, eu estou contextualizando aqui. Esse caso dessa moça com endometriose. Vai lá fazer uma cirurgia sem tratar a causa, tá? Porque uma das causas da endometriose, mais uma vez, é um intestino inflamado cronicamente.
ok? Na verdade, o intestino inflamado cronicamente, ele é a porta de entrada para diversos outros problemas de saúde. Então eu estava explicando para ela a importância dela tratar as causas da endometriose. Vou só citar algumas causas da endometriose aqui. Glúten, tá? Glúten está presente no trigo, centeio, cevada e infelizmente na aveia. Isso causa endometriose, isso piora a endometriose. Adivinhem com o que é que ela trabalha? Adivinhem o que é que ela faz? Ela é confeiteira, né? Ou seja, ela trabalha com massa. Eu não conheço ninguém que trabalha com glúten que tenha saúde. Eu não conheço. As pessoas que trabalham fazendo pastel, as pessoas que trabalham fazendo bolo, as pessoas que trabalham fazendo coxinha, elas não têm saúde. Não têm saúde. Ok? Confeiteiros não têm saúde. Estou falando de confeiteiros que fazem produtos com glúten. Não tem saúde, é impossível. Porque o primeiro órgão que você destrói é a sua tireoide. Você vai destruir seu intestino, você vai destruir sua tireoide, você vai sobrecarregar o seu corpo. Porque glúten não é brincadeira. Você que me acompanha aqui já há um tempo sabe o quanto eu tenho batido nessa tecla. Você que me acompanha aqui há um tempo, você sabe o quanto eu tenho falado sobre glúten. O quanto eu tenho falado para você que se você quer ter saúde, livre-se do glúten. Eu sei que enquanto eu estou falando isso aqui, tem um monte de nutricionistas falando que você pode comer um pouco de tudo. Eu lhe digo, se você quer tratar a endometriose, a causa da endometriose, se você quer tratar a causa da artrite, a causa da enxaqueca, a causa da fibromialgia, a causa das alergias, a causa da asma, a causa da obesidade, você está com aquela barriguinha. Se você quer tratar qualquer problema de saúde crônico, eu aconselho que você pare de comer glúten. E mais uma vez, o glúten ele está presente no trigo, centeio e cevada principalmente, ok? Aconselho que você possa ler um livro chamado Barriga de Trigo, de William Davis. Aconselho que você leia um livro chamado Paradoxo dos Vegetais, é muito bom também. Aconselho que você leia um livro chamado Dieta da Mente. Aconselho que você leia um livro da doutora Amy Myers, Como Tratar Doenças Autoimunes. E eu poderia continuar citando vários e vários livros que provam o que eu estou falando para vocês. Não é brincadeira, ok? E aí você pega o tratamento da endometriose como exemplo. O médico vai lá e diz que tem que cortar, tem que fazer cirurgia. E a causa, meu garoto? Quem é que está tratando a causa? Você tem que desinflamar esse intestino. Você tem que aplicar os 4 R's da medicina funcional. Você tem que aplicar o primeiro R, que é o retirar os alimentos inflamatórios. Você tem que retirar parasitas, você tem que retirar toxinas, é o primeiro R da medicina funcional. O segundo R é exatamente você reinocular. Você vai reinocular com enzimas digestivas, ácido clorídrico. Você vai reinocular com enzimas, com cloridato de betaína para melhorar a sua digestão. Não tem como você tratar problema de saúde crônico se você não curar o seu intestino, ok? É por isso que os tratamentos convencionais, eles estão matando mais do que a própria doença. É por isso que muitas vezes uma cirurgia para endometriose, ela vai matar mais do que a própria endometriose. E eu não estou dizendo aqui, você que está me vendo, você que vai ver, que você não deve fazer nada na endometriose. Você tem que fazer, você tem que agir, porque a endometriose é um problema inflamatório e vai se proliferando. Mas eu quero que você trate a causa e não apenas sintoma. Se você vai lá, corta, mas não investiga a causa, não trata a causa, você não consegue ter resultados reais. Ok? Muito bem. Olha o exemplo da endometriose. Glúten, leite de vaca, açúcar, tudo isso vai inflamar o intestino, ok? Soja, grãos muitas vezes, porque quando você vem desenvolver uma endometriose, você já passou por muitos anos de inflamação. Muitos anos, não foi do dia para a noite, entendeu? Muito bem, você provavelmente tomou umas picadinhas, né? Você sabe o que eu estou falando, né? No braço, no bumbum, tudo isso vai
trazendo toxinas para o teu corpo, tá? Sabe aquelas picadinhas que você vai no posto de saúde e leva? Você vai no hospital e leva? Pronto, aquilo ali não é uma coisa simples, aquilo ali não é só uma injeçãozinha não, ok? Não é só isso. Essas injeções, elas têm alumínio, elas têm muitas vezes mercúrio, elas têm muitas vezes timerosal, ou seja, elas têm toxinas. Toxinas essas que causam envenenamento celular, pessoal. Envenenamento celular. Nós estamos sendo envenenados. Nós estamos sendo enganados. Ok? Você realmente acha que a indústria farmacêutica está preocupada com a sua saúde? Você realmente acha, na sua ingenuidade, que a indústria farmacêutica, junto com a indústria alimentícia, ela está preocupada se você vai ter saúde? Ela não está. Eles estão preocupados em ganhar dinheiro, eles estão preocupados em colocar dinheiro no bolso, mas não estão preocupados se você vai ter endometriose, não estão preocupados se você vai ter câncer de mama, câncer de útero, não estão preocupados se você vai ter infertilidade e não vai conseguir engravidar. Eles não estão preocupados. Eles não estão preocupados se você vai desenvolver artrite. Ok? Eles não estão preocupados se você vai desenvolver fibromialgia. Eles não estão preocupados. Só basta você entrar no mercado, você vai ver. Só basta você entrar no atacadão. Só basta você olhar ao seu redor, você vai ver que o sistema não está preocupado com a nossa saúde. Ok? O sistema não está preocupado com a nossa saúde. Olha só o que eles estão colocando na água. Eles estão colocando na água cloro. Eles estão colocando na água flúor. Eles estão colocando na água uma série de substâncias que são toxinas, pessoal. Toxinas. E deixa eu explicar para você. A palavra toxina significa aquilo que envenena. Então, cada vez que você me ouvir falar em toxina, lembre-se, toxina significa aquilo que envenena. Ok? Então, o flúor que está na água, em muitas águas por aí, o flúor que está na pasta de dente é uma toxina, tá? O alumínio que você cozinha, a panela que você está usando para cozinhar tem alumínio, é tóxico e vai causar doenças. As injeções que você toma por aí, sabe? Que hoje é moda ficar dando injeção em todo mundo, que tem toxinas e vai para o nosso corpo e vai se acumulando. E quando nós falamos em toxinas, pessoal, é o seguinte: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai se acumulando, entendeu? Vai se acumulando de tal forma que seu corpo não sabe o que fazer. E aí seu corpo não sabe o que fazer de tal forma, coitado, que ele fica sobrecarregado. Aí o câncer aparece. Aí as doenças aparecem. Aí ninguém fala em tratar a causa e tome droga farmacêutica. Tome droga farmacêutica. O Brasil é um dos países que mais consomem drogas farmacêuticas. O Brasil é um dos países que mais compram drogas farmacêuticas. Agora eu lhe pergunto, se droga farmacêutica traz saúde, o Brasil é um dos países onde as pessoas têm mais saúde? Não. O Brasil consumindo mais droga farmacêutica é um dos países onde tem mais pessoas doentes. Pessoas com doenças crônicas, pessoas com diabetes, pessoas com pressão alta, pessoas com depressão, pessoas com alergias. Ou seja, pessoal, tem algo errado. Tem algo errado. E vou lhe dizer mais uma vez, esse assunto não fala nas escolas, esse assunto não fala nas empresas, esse assunto não fala nas comunidades, esse assunto não fala em posto de saúde, esse assunto não se fala nos hospitais onde deveria falar, não se fala. Por que não fala? Porque não é lucrativo curar, não é lucrativo investigar e tratar as causas do problema, não é lucrativo. Pessoal, quando eu comecei a entender isso, quando eu comecei a entender como esse assunto é sério, eu tive que fazer algumas decisões, tomar algumas decisões, né? E uma das decisões que eu decidi foi estudar. Foi uma decisão que eu tomei de estudar todos os dias.
Estudar para aprender sobre as causas das doenças. E aí entrei na faculdade, e aí comecei a comprar livro, e aí comecei a comprar curso, e aí comecei a entrar, pesquisar, ler artigo científico todos os dias. Então eu comecei a ver coisas assustadoras. Então, você que vai assistir essa live, você que está assistindo, você é privilegiado, porque você está tendo acesso a um conhecimento libertador. Você está tendo acesso a um conhecimento transformador. Principalmente se você levar a sério, principalmente se você decidir mudar, principalmente se você decidir contar isso para as pessoas que você ama. Principalmente se você decidir espalhar essas informações. É por isso que eu estou sempre ensinando, porque eu não quero que o conhecimento fique comigo. Eu não quero que o conhecimento fique em mim, eu quero que se espalhe com as pessoas. Ok? Então, o tratamento convencional para as doenças crônicas é muito ruim. É muito ruim. Dando exemplo da endometriose, mais uma vez. Os efeitos colaterais da cirurgia da endometriose, os efeitos colaterais, o mal-estar que traz a cirurgia da endometriose. E outra coisa, quando você faz a cirurgia da endometriose, muitas vezes o problema volta, porque a causa não está sendo tratada. Alguém com endometriose está intoxicada cronicamente. Alguém com endometriose está inflamada cronicamente. Você acha realmente que vai ser uma cirurgia que vai resolver? Não vai. O problema volta. O problema volta, infelizmente. Tem que desinflamar o corpo. Tem que aprender a cuidar do corpo. Você está entendendo? Então é uma lástima, pessoal. A gente vê uma quantidade de mulheres passando por cirurgia de endometriose, mas continua comendo trigo, continua com o intestino inflamado, continua com deficiência de ferro, continua com deficiência de vitaminas do complexo B, vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12. Mulheres essas que continuam com deficiência de vitamina D3, que é fundamental. A vitamina D3, ela modula os nossos genes. A vitamina D3, pessoal, todas as nossas células têm receptores para a vitamina D3. E o brasileiro, ele tem um índice de deficiência muito grande. É uma pena. Não é à toa que as pessoas estão sempre com imunidade baixa, estão sempre ansiosas, sempre depressivas, estão sempre cansadas porque as suas vitaminas estão na lama. Então, mais uma vez, o exemplo da endometriose. É cirurgia para cá, é cirurgia para lá, é anticoncepcional, é droga farmacêutica. E a causa, a raiz do problema. Uma pessoa com endometriose, ela tem uma predominância estrogênica. Wellington, o que é isso, predominância estrogênica? Eu estou falando isso para que você possa falar para o seu médico. Eu estou falando isso para que você possa questionar o seu médico. Eu estou falando isso para que você não se acomode com o que o seu médico disse. Você tem que chegar para ele e perguntar para ele: doutor, o que é predominância estrogênica? Doutor, o Wellington lá do Instagram me disse que quem tem endometriose tem uma predominância estrogênica. Ele tem que lhe explicar. Se ele não souber, ele tem que estudar. Porque a predominância estrogênica é basicamente o seguinte: um excesso do hormônio estrogênio. E o hormônio estrogênio, ele é proliferativo. É por isso que o tecido do endométrio, ele começa a se proliferar, porque tem um excesso de estrogênio e tem uma deficiência de progesterona, por exemplo. E o que é que causa esses desequilíbrios? É o intestino inflamado, é toxinas, é muita maquiagem, essas maquiagens que as mulheres estão usando, maquiagens cheias de chumbo, maquiagens cheias de plástico, maquiagens cheias de disruptores endócrinos. Disruptor endócrino é uma substância que chega no receptor celular e causa um bloqueio naquele receptor celular, fazendo com que os hormônios não se conectem. E essa predominância estrogênica está por trás da endometriose, está por trás do ovário policístico, está por trás
da fibromialgia, está por trás de mioma, está por trás da infertilidade, entendeu? E eu poderia continuar falando aqui. Predominância estrogênica. Wellington, como é que resolve isso? Tem que curar o intestino. Tem que desinflamar esse corpício, meu amigo, ok? Tem que desinflamar esse corpo. Tem que nutrir esse corpo, tem que mudar os seus hábitos. Vou dar um exemplo do estresse. Quanto mais estressada você estiver, vou repetir, quanto mais estressada você estiver, mais você vai ter predominância estrogênica. Quanto mais estressada você estiver, mais você terá predominância estrogênica, ok? Porque o estresse, ele bloqueia progesterona. Vou explicar por quê. O mesmo carregador hormonal, que é o SHBG, de progesterona, é o mesmo carregador hormonal de cortisol. Quando você tem um cortisol elevado cronicamente, automaticamente você vai ter uma diminuição da progesterona, porque o carregador hormonal já está carregando muito cortisol. Vou repetir, quando você tem cortisol elevado cronicamente, automaticamente você vai ter uma deficiência de progesterona, tá? Por diversos mecanismos, mas um dos mecanismos é que o SHBG já está carregando muito cortisol e aí não vai dar para ele estar carregando progesterona como deveria, entendeu? Então a mulher muito estressada, ela vai começando a perder características femininas, ela vai ficar infértil, ela vai começar a crescer pelo aqui, ela vai começar a crescer bigode. É aquele ditado, né? Mulher de bigode nem o diabo pode, né? Ela vai começar a apresentar alcantose nígridas, que são as manchinhas que apresentam no pescoço, aqui as manchinhas escuras, que é um sinal de resistência à insulina. Ela vai começar a apresentar esses pelos, sabe? Porque ela vai ter um excesso de testosterona também. Vai começar a ter desequilíbrios hormonais, pessoal. Desequilíbrios hormonais. Então, nós precisamos entender isso para a gente começar a tratar a causa. A gente precisa entender desse assunto para a gente não ficar dependente apenas da opinião médica, apenas da opinião do doutor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Certificado é importante? É. Diploma é importante? É. Garante resultado? Absolutamente não. Vou repetir. Diploma e certificado são importantes? São. Garante resultado? Garante transformação? Garante qualidade? Não. Não. E não. Ok? Ou seja, o cara pode ter 10 graduações, 20 graduações. Isso não significa que ele vai ter resultado. O cara pode ter um diploma como se achar o bambambam. Se ele não entender as causas das doenças, se ele não estiver sempre se atualizando, se ele não estiver sempre estudando as causas das doenças, estudando profundamente, o diploma dele não está servindo para nada. Ok? Por quê? O que conta é resultado. Vou repetir. O que conta é resultado. O resto é conversa fiada. Ok? Portanto, morrer do tratamento da doença ou morrer da doença. Morrer da doença ou do tratamento da doença. Ok? Então, eu dei uma introdução muito pequena aqui sobre a endometriose, que é muito mal interpretada. A endometriose que é muito mal interpretada. Você tem que melhorar o intestino, você tem que ir na causa. Se você continuar comendo trigo, você não tem como ter saúde. Você não tem como. Vou repetir, o pão que Jesus comia há 2000 anos atrás não é o pão que as pessoas comem hoje. Se você quer ter saúde, você tem que parar de comer trigo, você tem que parar de comer glúten. O glúten está no trigo, centeio e cevada. Você tem que parar de consumir leite de vaca. Meus queridos, esse leite de pacote aí, você tem que parar de consumir leite, ok? Você tem que curar o seu intestino, você tem que repor nutrientes, você tem que usar suplementos de qualidade, ok? Você tem que mudar os seus hábitos, você tem que aprender a dormir. Se você não aprender a dormir, por exemplo, não tem como você tratar as causas das doenças. Nada é igual uma noite de sono.
Nada, nada, nada. E como o tema da nossa live é exatamente essa, né? Morrer da doença ou morrer do tratamento da doença. Olha o exemplo do câncer aqui. Olha o exemplo do câncer. Quando nós falamos em câncer, a pessoa já se assusta, né? Tem pessoa que diz assim, não fala esse nome não, aquela doença feia, né? A pessoa diz assim, eu digo para ela o seguinte: o câncer se tornou uma indústria. O câncer mata, Wellington? Mata. Mas o câncer se tornou uma indústria. É a indústria do câncer. A indústria farmacêutica, ela lucra muito dinheiro no tratamento, entre aspas, tratamento do câncer. A indústria farmacêutica lucra muito dinheiro. Você sabe quanto é uma quimioterapia? Você sabe quanto é uma radioterapia? Você sabe quanto é uma cirurgia para o câncer? Você sabe quanto é? É muito dinheiro. Ah, Wellington, eu não pago não. É pelo SUS. Mas o SUS tem que pagar. O governo vai pagar. E no final das contas, quem paga a conta somos nós. Os impostos que nós pagamos. Tem um pesquisador que ele, nos seus estudos, ele fez uma afirmação muito séria. Ele disse o seguinte: os meus estudos têm provado conclusivamente que pacientes com câncer não tratados vivem 4 vezes mais do que pacientes com câncer tratados. Quando você vai lá, faz uma quimioterapia, faz rádio, faz cirurgia, olha como esses tratamentos são evasivos. Olha como esses tratamentos trazem destruição ao ser humano. Uma quimioterapia não vai atacar apenas as células do câncer. E vou dizer até mais. Tem estudos mostrando que a quimioterapia não entra uma gota na célula cancerígena. Não entra uma gota. E a pessoa está lá fazendo quimioterapia. E o Dr. Laí Ribeiro, que é um dos meus professores, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: a pessoa não vence o câncer por causa da quimioterapia. A pessoa vence o câncer apesar da quimioterapia. Não é por causa dela, é apesar dela. Ou seja, mesmo com a quimio a pessoa venceu. Por quê? Porque a quimio muitas vezes vai suprimir o seu sistema imunológico. São poucos os tipos de câncer que a quimioterapia tem algum significado. São poucos os tipos de câncer que a quimioterapia tem algum significado. Na leucemia, nos linfomas, tem uma certa, um pouquinho de resultado, mas é muito pequeno também, entendeu? Então, diante desse contexto, diversos profissionais de saúde ao redor do mundo descobriram diversas terapias, descobriram diversos métodos, descobriram diversas estratégias para tratar o câncer. E eu vou citar algumas delas aqui, tá? Eu não poderia deixar de citar a doutora Hulda Clark. A doutora Hulda Clark, eu admiro demais a doutora Hulda Clark. A doutora Hulda Clark, ela escreveu um livro, ela ousou escrever um livro que era A Cura para Todos os Cânceres. E ela escreveu outro livro chamado A Cura para Todas as Doenças. E ela escreveu outros livros também, mas esses livros são muito bons. Inclusive eu tenho esses livros. No livro A Cura para Todas as Doenças, por exemplo, ela vai provar, e nos outros também, mas ela vai provar que por trás de todo câncer tem 2 causas principais: parasitas e toxinas. Lembra de que eu falei toxinas lá atrás? Toxinas como flúor, chumbo, mercúrio, arsênico que está no seu arroz, mercúrio que está na sua massinha do dente, aquela massinha do dente escura, aquela restauração que você fez de amálgama, ok? Mercúrio que muitas vezes está na sua água, aquele flúor que está na sua pasta de dente, aquele flúor que está no dentista que quando ele vai fazer um procedimento, naquela limpeza que ele coloca flúor, ok? O alumínio que está na panela que você cozinha, o alumínio que está nas vacinas que você tomou, o alumínio que está no seu desodorante, que está no seu antitranspirante,
seu Rexona, não é isso? O alumínio que está nas maquiagens, o chumbo que está nos batons, está nessas tintas de cabelo que as mulheres ficam pintando o cabelo aí à torta e à direita. Ou seja, minha gente, nós não estamos apenas adoecendo, nós estamos sendo envenenados. Eu sei que isso é assustador, eu sei que isso traz um choque, traz um baque, traz um impacto para a gente, eu sei disso. Mas é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou sempre estudando, é por isso que eu estou sempre abrindo vagas para mentoria, é por isso que eu estou sempre atendendo, é por isso que as pessoas sempre vêm se consultar comigo, pessoas do Brasil inteiro. Pessoas de fora do Brasil me procuram para fazer a nossa mentoria Saúde 2.0. A mentoria Saúde 2.0, para você ter uma ideia, é um acompanhamento comigo, é uma verdadeira transformação. Tá? Na nossa mentoria Saúde 2.0, a gente ensina os pilares da saúde integrativa para que você possa restaurar a sua saúde. Ok? Então, mais uma vez, o tema da live é morrer da doença ou do tratamento da doença. Então, muitas vezes, o tratamento do câncer mata mais do que o próprio câncer. Ok? E o câncer tem que entender o mecanismo do câncer. O que alimenta o câncer é principalmente açúcar, ou seja, glicose. Por isso que um paciente que quer se livrar do câncer tem que parar de comer açúcar. Ele tem que, muitas vezes, até diminuir a quantidade de carne ou parar de comer carne, porque a carne, ela estimula o mTOR. A carne, ela pode contribuir para o crescimento do câncer, por isso que muitos profissionais, pesquisadores sobre a área, eles orientam a pessoa a parar de comer carne, pelo menos temporariamente, para a limpeza do sangue, sabe? Olá, Mariana Souza de Oliveira, seja bem-vinda, Mariana, você está no lugar certo, tá? Olá, Irene, boa noite, seja bem-vinda, todos bem-vindos. Nós estamos falando sobre as causas das doenças. Nós estamos falando sobre como você pode cuidar da sua própria saúde. Nós estamos explicando o porquê que muitos dos tratamentos convencionais matam mais do que a própria doença, tá? E olhe que eu só citei aqui hoje, eu falei um pouco sobre as doenças autoimunes, eu não entrei em detalhes, eu vou até citar um pouquinho. Eu falei um pouco sobre a endometriose, como o tratamento para a endometriose é tão prejudicial. O tratamento convencional com cirurgias e anticoncepcional, que é uma bomba, anticoncepcional é um veneno. Vou repetir, anticoncepcional é um veneno, ok? Muito bem. E estou citando o exemplo do câncer, tá? Então, para a gente vencer o câncer, não vai ser fazendo químio, rádio, cirurgia apenas, vai ser limpando o terreno biológico. A doutora Uda Clark, ela provou que o câncer tem diversos parasitas envolvidos e toxinas, então você tem que matar parasitas e tem que desintoxicar, tá? Eu sinto muito dizer, mas a maioria dos exames não pegam parasitas. Você faz um exame de fezes, o médico diz que você não tem parasita, isso é uma mentira sem tamanho. A maioria das pessoas, todo mundo tem parasita, uns tem mais, outros tem menos, e quanto mais infestado você está, mais doente você vai estar. Existem diversos tipos de parasitas, como bactérias, fungos, helmintos, protozoários, dentre outros, sabe? E os parasitas, eles formam uma gangue perfeita com as toxinas, com alumínio, com chumbo, mercúrio, com arsênico que está no seu arroz, com os agrotóxicos, com glifosato, que é um dos agrotóxicos mais perigosos que existem, tá? Só para você ter uma ideia, o glifosato está relacionado com o autismo, tá? Foi descoberto que mães que tinham altos níveis de glifosato... Voltando aqui a conexão, parou um pouquinho. Muito bem. Foi comprovado que mães que tinham altos níveis de glifosato no sangue, elas tinham a tendência de ter crianças autistas, ou seja, as toxinas. É por isso que eu tenho falado tanto sobre a epigenética, sabe? Porque muitas pessoas acreditam que são reféns da genética. Eu estou aqui para provar que não é. Você não é refém da sua genética, ok? Você adoece muitas vezes porque você está fazendo as mesmas coisas que os seus antepassados faziam. Por isso que as doenças são muito semelhantes muitas vezes, ok? Então, nós temos que aprender, pessoal, sobre isso. As drogas farmacêuticas, elas só tratam sintomas na maioria das vezes. É por isso que nos nossos tratamentos, nos meus atendimentos,
tanto na mentoria Saúde 2.0, como nas consultas, nossos treinamentos, nas nossas imersões, a imersão Nutrição para Todos, tá? Por exemplo, nós temos como enfoque ajudar você a tratar a causa do problema, a tratar a raiz do problema, tendo uma visão integrativa, tendo uma visão funcional do corpo, e não uma visão limitada a um órgão, e não uma visão limitada a um sistema, mas uma visão holística que olha para o ser humano como um todo. Você precisa despertar. A sua saúde e a saúde da sua família está em jogo. Quanto de dinheiro você vai continuar gastando com droga farmacêutica que muitas vezes só trata sintoma? Dando exemplo da endometriose, dando exemplo do câncer, dando exemplo das doenças autoimunes, que os médicos passam corticoide para as pessoas, passam imunossupressor, mas não curam o intestino, mas não vai na raiz do problema, e você continua somente mais doente. Vou dar o exemplo da pressão alta. A pessoa está lá tomando losartana, tomando outros medicamentos aí alopáticos para pressão alta, mas não vai na causa. Uma pressão alta que muitas vezes é causada por uma deficiência de vitamina D3. Uma pressão alta que muitas vezes é causada por deficiência de magnésio. Uma pressão alta que muitas vezes é causada por um hipotireoidismo subclínico. Um hipotireoidismo que você está com deficiência de iodo, está com deficiência de selênio, está comendo glúten, e o glúten vai contribuir para o hipotireoidismo, que vai causar pressão alta. Ok? Olha como esse assunto é sério, olha como esse assunto é importante. Mas quais são os profissionais de saúde que investigam as causas? Quais são? Não, é só droga farmacêutica. É só droga farmacêutica, ninguém investiga a causa. É uma lástima. Isso é uma tristeza. Por isso que as pessoas estão cada vez mais doentes. Por isso que as pessoas se tornaram uma farmácia ambulante. As pessoas estão cheias de drogas farmacêuticas. A casa delas é cheia de droga, mas não tem suplemento de qualidade, não tem nutrientes. As pessoas todas inflamadas, as pessoas todas desnutridas, as pessoas todas doentes. É uma pena. É uma pena. É lastimável isso. Então você está tendo a oportunidade de aprender comigo aqui sobre as causas das doenças. E eu quero lhe convidar para você se inscrever na mentoria Saúde 2.0. Nós estamos com as vagas abertas, mas nós vamos fechar as vagas para a mentoria. Então, nós vamos fechar as vagas para a mentoria Saúde 2.0. Então, se eu fosse você, eu não perderia tempo e me inscreveria na mentoria Saúde 2.0, para você aprender comigo a como tratar as causas das doenças. Você e sua família vão se transformar. Assim como eu. Você e sua família vão transformar a saúde de vocês. E minha meta, meu desejo, minha ambição é que você dependa cada vez menos de drogas farmacêuticas. Essa é a minha meta, é que você dependa cada vez menos de drogas farmacêuticas. Essas drogas farmacêuticas que estão sobrecarregando o seu fígado, que estão sobrecarregando os seus rins, essas drogas farmacêuticas que estão intoxicando o seu sangue, essas drogas farmacêuticas que estão cheias de efeitos colaterais e os médicos não falam, os profissionais de saúde não falam, e você continua na mesma. Você não consegue curar a depressão, você não consegue curar a ansiedade, você não consegue recuperar sua energia, recuperar sua disposição, porque você não está tratando a causa do problema. Está apenas tratando o sintoma. Então, mais uma vez, morrer da doença ou morrer do tratamento da doença, que na verdade é só para paliar. É proibido falar em cura, não é verdade? Eu falo muito a palavra remissão. Remissão. E essa pessoa que está diante de vocês aqui fala sobre isso, vive isso, porque eu mesmo adoeci, fiquei muito doente. Foi isso que me levou a estudar. Eu lembro que quando eu estava pesquisando sobre os possível câncer, um possível linfoma, eu tomei uma injeção
contra linfoma. E eu fiquei pensando, por que é que não investigam as causas? Por que é que não procuram a raiz do problema? Por quê? E à medida que eu fui estudando, eu descobri que é porque não é lucrativo curar. Não é lucrativo fazer a pessoa ficar cada vez menos dependente de droga farmacêutica. Portanto, se você está assistindo essa live, e você vai assistir, vou lhe dizer uma coisa, você está sendo privilegiado. Você está tendo uma grande oportunidade de transformar a sua saúde. E como eu falava para a moça hoje, à tarde, eu disse para ela que esses são os 3 passos da transformação. Primeiro, você tem que querer. Se você não quiser, ninguém vai fazer por você. Sêneca, que é um filósofo antigo, ele dizia o seguinte: querer ser curado faz parte da cura. Se você não quer, ninguém pode fazer por você. Hipócrates também dizia isso, o pai da medicina. Ele dizia o seguinte: antes de curar alguém, pergunte-lhe se está disposto a abandonar aquilo que o deixava doente. Olha como isso é sério. Então, o primeiro passo é você querer. Se você não quiser, ninguém vai fazer por você. O segundo passo é saber. Não basta querer, você tem que saber. Tem que ter conhecimento. Ok? Então, é querer, saber. Mas não é suficiente também. Não basta querer e não basta saber. Você tem que fazer. Agora, se você quiser, se você souber e você fizer, se aplicar os 3 passos da transformação, você vai transformar todas as áreas da sua vida. Esqueça o nome da doença e foque na saúde. O projeto Genoma de 1990, e que se encerrou em 2003, provou que nós não somos reféns da genética. Nós estamos doentes porque nós estamos sendo envenenados, a nossa comida está errada, nós estamos perdendo a nossa tolerância oral, os parasitas estão se fortalecendo, por isso que nós estamos cada vez mais infestados de parasitas, nós estamos cada vez mais intoxicados, inflamados, oxidados, e aí nós temos que ir na causa, na raiz do problema. Seja para tratar câncer, seja para tratar doença autoimune, seja para tratar obesidade, seja para tratar Alzheimer, seja para tratar pressão alta, diabetes, o que for, nós temos que ir na causa, na raiz do problema. Ok? E eu quero lhe convidar para você se inscrever na nossa mentoria Saúde 2.0, para você ter o meu apoio, e eu vou te ajudar nesse processo. Eu poderia continuar falando sobre diversos exemplos de problemas de saúde em que o tratamento que a medicina convencional propõe para nós é muito prejudicial. É o caso da gastrite, que os médicos passam omeprazol. É uma lástima, é uma tristeza você tratar gastrite com omeprazol. É uma mentira, é uma furada. Você não trata gastrite com omeprazol. O omeprazol piora a gastrite. Você não trata refluxo com omeprazol, com pantoprazol. Você não trata. Você só trata sintoma e o problema continua crescendo. Vou falar algo que eu tenho falado bastante. A maioria das gastrites não são causadas por excesso de ácido, como os médicos pensam. A maioria das gastrites são causadas por uma deficiência de ácido clorídrico, que é uma hipocloridia crônica. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo, pessoal. Isso é muito sério. E as pessoas continuam doentes, dando desculpas para não aprender a cuidar da saúde. As pessoas continuam a dar desculpas. Continuam a tomar um monte de droga farmacêutica. E ficam cada vez piores. Olá, Catiúcia. Boa noite. Que bom lhe ver aqui. Essa live, se você não assistiu até o começo, Catiúcia, você chegou agora, depois você assista com calma, porque essa live vale ouro. Vale ouro. Vale ouro. Esse conhecimento vale ouro, pessoal. Eu poderia estar com jaleco aqui agora, mas muitas vezes eu estou com o jaleco e eu tiro o jaleco na frente de vocês para vocês verem que o jaleco muitas vezes não significa quase nada. É uma pena. É uma pena porque muitas vezes o tratamento, entre aspas, da doença mata mais do que a própria doença.
É uma lástima. É uma lástima. As drogas farmacêuticas, os imunossupressores. As drogas farmacêuticas têm um certo valor em alguns casos, mas as drogas farmacêuticas têm que ser o último caso. O último caso. Estão usando como primeiro caso. Estão usando como primeira estratégia, deve ser a última estratégia. As cirurgias devem ser a última estratégia e não primeira estratégia. A medicina convencional ela é muito boa no tratamento de doenças agudas, mas ela é péssima no tratamento de doenças crônicas. Se você sofre um acidente, você corre para o hospital, beleza, é isso mesmo, porque eles são bons nisso. Mas se você desenvolve uma artrite, se você desenvolve lúpus, se você desenvolve esclerose múltipla, esclerodermia, fibromialgia ou qualquer que seja outra condição, pressão alta, diabetes, você tem que aprender a cuidar da sua saúde. Caso contrário, você está frito, está frita. Ok? Desperte. Ok? Isso é muito sério. A sua saúde está correndo sérios riscos. A saúde da sua família está correndo sérios riscos. A saúde das pessoas que você ama está correndo sérios riscos. Ok? Acorde. Garanta a sua vaga para a mentoria Saúde 2.0 e venha se tornar meu paciente. Vai ser um prazer cuidar de você. Vai ser um prazer acompanhar você. Vai ser um prazer ver você transformando a sua saúde. Vai ser um prazer. Garanta a sua vaga, porque as vagas vão se encerrar. As vagas vão fechar. Garanta a sua vaga. Ok? Beleza? Show? Quanto custa a sua saúde? Quanto custa a sua saúde? Não brinque. A sua saúde está em jogo. O tempo passa como um foguete. Ok? Catiúcia, eu fiz a limpeza hepática. Foi bom, deu para fazer. Depois eu conto para vocês os detalhes da limpeza de fígado que eu fiz. Limpeza de fígado e vesícula. Então, mais uma vez, muitas vezes o tratamento da doença mata mais do que a própria doença. Despertem, pessoal. Conheça a nossa mentoria Saúde 2.0. É um acompanhamento comigo, que as inscrições vão se encerrar. Ok? Eu quero pegar na tua mão e te ajudar a transformar a tua saúde. Você vai tocar no link da bio e vai falar conosco no WhatsApp para fazer a sua inscrição da mentoria Saúde 2.0. Você vai continuar procrastinando com a sua saúde? Você vai continuar empurrando com a barriga a sua saúde? Eu que estou sempre aqui trazendo conteúdo de saúde, eu que estou sempre aqui trazendo artigo científico, trazendo conteúdo que vale ouro para você. Você vai continuar procrastinando com a sua saúde, dando desculpa? Garanta a sua vaga na mentoria, querido. Garanta a sua vaga. Convida os familiares, os amigos. Aproveite essa oportunidade. Chega de ficar apenas tratando sintomas. Precisamos ir na causa do problema. Eu quero te dar ferramentas para você transformar a tua saúde. É ter uma saúde 2.0. Indo na raiz do problema. Ok? Desperte. Querer ser curado faz parte da cura. Garanta a sua vaga na mentoria Saúde 2.0. A nossa mentoria Saúde 2.0 tem como objetivo desinflamar o teu corpo, desintoxicar o teu corpo, limpar o teu corpo, limpar o terreno biológico. Nós temos como objetivo desintoxicar, ir na causa, te ensinar os pilares da saúde integrativa para que você comece a ter controle sobre a sua saúde. Você vai aprender a dormir, você vai aprender hábitos poderosos, você vai aprender a usar suplementos de qualidade, você vai aprender a se alimentar, você vai aprender a desintoxicar, desparasitar, você vai aprender a limpar o seu organismo, você vai aprender diversas terapias integrativas poderosas quando eu se tornar o seu mentor. Já pensou em você se tornar o meu aluno? Olha o privilégio que vai ser da minha parte. Ter você como aluno vai ser um privilégio. Aproveita essa oportunidade. Ok? Enquanto ela está batendo na sua porta.
As vagas ainda estão abertas, as vagas da mentoria Saúde 2.0, mas elas vão ser fechadas. Ok? Então garanta a sua vaga, pessoal. Invista na sua saúde. Pare de gastar com a doença apenas. Aprenda a investir na saúde. Investir na saúde, investir na saúde. Quando você faz a mentoria Saúde 2.0, quando você vai lá e faz aquilo que eu estou ensinando para você, quando você investe de fato na sua saúde, você sai ganhando. Todo mundo vai sair ganhando. Chega, meus queridos. Chega de continuar na mesma. A sua saúde não pode esperar. Eu estou caminhando para o final da live e vou falar o seguinte, perguntar o seguinte: quanto custa a sua saúde? Qual o preço da sua saúde? Conta para mim. Qual o preço da saúde da sua família? É um pedaço de bolo? É glúten? É dinheiro? Quanto custa a sua saúde? Eu aprendi na pele que saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Eu aprendi na pele. Eu tenho 24 anos e adoeci bastante cedo porque não cuidava da saúde, porque fazia tudo errado. Não tive acesso a um conhecimento de nutrição, não tive acesso a um conhecimento das causas das doenças, nem eu nem minha família, e acabei adoecendo muito cedo. Não era para mim estar mais vivo aqui na lente humana, entendeu? Então, se eu estou aqui, tem um propósito, e você também, ok? Então, não é à toa de você estar aqui. Eu espero que você compartilhe essa live com todas as pessoas que você ama. Manda essa live para todo mundo que você pode. Fala para ele, para ela. Assista essa live é muito importante. E garanta a sua vaga na mentoria, ok? E é isso. Espero ver você na mentoria. Vai ser um prazer ver você, caminhar com você, andar com você. E lembre-se, muitas vezes o tratamento da doença, entre aspas, mata mais do que a própria doença. Muitas pessoas poderiam ter muito mais saúde caso focassem na saúde e não ficassem tentando matar a doença apenas com tratamentos evasivos, tratamentos perigosos, tratamentos que queimam, que cortam, que intoxicam o corpo. Essa live vale ouro, mas eu aprendi que nós não devemos jogar pérola aos porcos, por isso que só tem acesso a essa live quem realmente valoriza esse assunto. Quem não está nem aí para a saúde, quem não está nem aí para aprender a cuidar da saúde, não deve ver essa live. Não envia essa live para alguém que é ingrato, para alguém que é... Pense bem para quem você vai enviar, mas também envia, vai que a pessoa quebra o coração e muda, né? Beleza? Mais uma vez, um abraço, obrigado pela atenção de vocês. Sempre que a gente avisar que teremos live, eu espero que você venha, participe, para que a gente possa ficar ao vivo comigo. Você pode trazer dúvidas da sua família, dos seus familiares. A gente vai estar fazendo mais lives, com certeza. Você deve ter o meu WhatsApp para falar comigo no WhatsApp, para acompanhar os meus status, os nossos conteúdos. E eu espero que você possa se tornar o meu aluno, e vai ser um prazer te ajudar a transformar a tua saúde. Mais uma vez, quanto custa a tua saúde? Quanto custa a tua saúde? Lembrem-se, drogas farmacêuticas só tratam sintomas na grande maioria dos casos. E elas trazem um monte de efeitos colaterais. Você tem que aprender o poder da nutrição, o poder da medicina integrativa e funcional, o poder das terapias integrativas, o poder da farmácia de Deus. E eu estou aqui para te ensinar, tá bom? Te vejo na mentoria Saúde 2.0. Um grande abraço de Wellington Clemente, e o meu desejo é que você tenha saúde para que você possa cumprir a sua missão aqui na Terra. Deus abençoe sua vida, seu coração, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço de Wellington Clemente. Deus abençoe você. Te vejo na mentoria. Tchau. Deus abençoe. Qualquer dúvida sobre a mentoria, manda lá no WhatsApp. Faça a sua inscrição na mentoria. Chega de procrastinar com a sua saúde. Gaste dinheiro, invista dinheiro na mentoria, porque aí você vai transformar a sua saúde. Aí sim você vai transformar a sua saúde, beleza? Te vejo na mentoria, viu? Bora! E eu quero saber o que é que impede você de se inscrever. É o que? É medo? É dinheiro? É dúvida? É o que impede você de se inscrever na mentoria? Vai! Eu quero que você me conte depois, para que a gente possa vencer esses obstáculos, ok?
sua saúde não pode esperar mais, ok? Um abraço do Elton Clemente, que Deus abençoe seu coração. Tchau, tchau.